Não pula este vídeo. Antes de existir qualquer tecnologia, antes de reinos modernos, antes mesmo da história como conhecemos, uma vida simples mudou o destino da humanidade para sempre. O nome dele era Jesus Cristo. Ele não nasceu em um palácio, não teve luxo, não teve proteção de reis. Ele nasceu em uma manjedoura, rodeado de animais, em silêncio, no meio da noite. Mas aquele momento foi o início de algo que o mundo nunca esqueceria. Desde cedo, havia algo diferente nele. Enquanto outros buscavam poder, ele buscava propósito. Enquanto o mundo ensinava ódio, ele ensinava amor. E quando chegou o tempo, ele começou a falar. E tudo mudou. Suas palavras atravessavam corações, suas histórias transformavam vidas. E onde ele passava, o impossível acontecia. Cegos enxergavam pela primeira vez. Paralíticos se levantavam, leprosos eram curados, e mortos voltavam a respirar. Multidões seguiam ele, não por fama, mas porque sentiam algo que nunca tinham sentido antes. Esperança, mas a verdade incomoda. E quanto mais ele crescia, mais o medo crescia nos líderes da época. Eles viam nele uma ameaça, não porque ele fazia o mal, mas porque ele mostrava a verdade. Então decidiram parar aquilo de qualquer jeito. E foi assim que começou a traição. Um dos seus próprios amigos, alguém que caminhava com ele todos os dias, alguém que comia com ele, o entregou por algumas moedas. Naquela noite, ele foi preso, sem defesa, sem resistência, como se já soubesse o que iria acontecer. Foi julgado, acusado injustamente, ridicularizado diante de todos. E mesmo sem culpa, foi condenado à morte. A dor que veio depois foi brutal. Chicotes cortando sua pele, soldados zombando dele, uma coroa de espinhos pressionada na sua cabeça. Cada passo era sofrimento. E então deram a ele uma cruz, pesada, fria, símbolo de morte. Ele caiu, levantou, caiu de novo até chegar ao lugar final. E ali pregaram suas mãos, seus pés, levantaram ele diante de todos, como se fosse um criminoso. O céu escureceu, o vento mudou, o mundo ficou em silêncio. E mesmo naquele momento, mesmo com dor, com sangue, com tudo contra ele, ele disse algo que ninguém consegue explicar até hoje. Pai, perdoa eles. Quem ama assim, quem perdoa assim. Então ele fechou os olhos e morreu. Parecia o fim. Seus seguidores choraram. O medo tomou conta. A esperança desapareceu. Seu corpo foi colocado em um túmulo, fechado com uma pedra enorme, guardado por soldados, como se aquilo fosse impedir alguma coisa. E por 3 dias houve silêncio. Mas no terceiro dia, algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. O túmulo estava vazio. A pedra tinha sido removida e o corpo não estava lá. Relatos começaram a surgir. Pessoas dizendo que viram ele novamente, andando, falando, vivo. A morte não tinha vencido. E desde aquele dia, séculos se passaram. Reinos caíram, impérios desapareceram. Nomes foram esquecidos. Mas um nome continua sendo falado todos os dias, em todos os lugares do mundo. Jesus. E agora, eu te faço uma pergunta. Isso foi apenas uma história ou a maior verdade que já existiu? Segue a página do Vovô Aventureiro.
Porque existem histórias que não são só histórias, elas mudam vidas.